Olá, meus amados irmãos, forte abraço, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos chegando aqui para mais uma aula da nossa escola bíblica dominical. Eu estou muito feliz com a possibilidade que a gente ainda tem de manter esse contato, de manter então um pouco dessa comunhão, mesmo que seja aqui através das ondas da internet. E é uma alegria poder compartilhar um pouco da palavra do Senhor. Meus irmãos, faço isso aqui louvando a Deus pela direção da nossa igreja, na pessoa do nosso pastor Teixeira, do nosso líder, pastor Frota. E louvamos ao Senhor, meus irmãos, porque Deus tem dado sabedoria à nossa liderança para nos conduzir em tempo de caos, em tempo de crise. Então é com a direção deles que nós vamos tentar aqui conversar um pouquinho sobre esse tema tão importante, esse tema aqui da lição de hoje, o dia 29 de março, que é o novo homem em Jesus Cristo. Quero dar aqui um forte abraço a todos vocês aí da nossa igreja sede, que Deus em Cristo abençoe. Meu irmão Dinajá, rapaz, cadê o Dinajá, homem de Deus? Forte abraço, Deus abençoe todos os irmãos, tá certo, que estão aí, que sempre estão na presença do Senhor, o nosso Deus. E já quero convidar você para a gente dar início. O nosso tema é o novo homem em Cristo. E para nós adentrarmos ao nosso ponto, nós vamos ver aqui então a verdade prática e o texto áureo. Então o texto áureo da nossa lição, ele vai falar da seguinte forma: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, na verdade prática, nós temos a salvação em Jesus Cristo, leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo ser humano, dos seres humanos. Então vamos lá. Antes também, meus irmãos, quero dar aqui um forte abraço aqui, Pai do Senhor, meu amigo Derek Walsh, né? Que é líder aí da nossa mocidade, rapaz. Nosso retiro foi uma bênção, não foi um retiro aí da nossa mocidade, e foi maravilhoso estar com todos os irmãos. E para você também que está nos acompanhando, que não é da nossa igreja sede, mas também pertence aqui à igreja do Industrial, a você que é de alguma das nossas congregações, de alguma congregação da DBV, você também se sinta abraçado na paz do Senhor. Este vídeo aqui é para todos, para que nós possamos ser edificados um pouquinho. E, povo de Deus, desde já também eu peço perdão pelo como eu sou uma pessoa que não tem muita formação. Às vezes eu erro aqui algumas palavras, meu português não é tão bom, mas eu faço isso aqui com muito amor, não é nada muito profissional. O que eu sei fazer é só explicar a palavra de Deus, só ensinar um pouquinho da Bíblia. Então eu espero que você possa ser edificado juntamente com isso, ok? Então vamos lá, caminhando então para os objetivos específicos da nossa lição. Os objetivos específicos aqui, então nós temos primeiro logo que é apresentar o nascimento deste novo homem, como é que esse novo homem nasce, né? Depois explanar a justificação do novo homem e enfatizar por último aqui a santificação. Nós vamos apresentar, explanar e enfatizar aqui a santificação do novo homem em Cristo, Então, nós vamos capitanear logo o seguinte: qual a importância de um assunto como esse, do novo nascimento, deste novo homem que é nascido em Cristo, em momentos tão importantes como esse que nós estamos vivendo, de uma situação de crise nacional, a partir então do surgimento do coronavírus, e vendo aí a própria economia também entrando em retraimento. Deixa então eu lhe pontuar o seguinte: o que não se pode ser esquecido, isso eu digo, meus irmãos, aqui claro, sou eu que estou ensinando, tá certo? Se você quiser ouvir outra pessoa, fica à vontade. Eu não tenho problemas com essas relações, não. Essas invejas, esse ciúme dessas questões, isso não me é tão caro, não. Então o que eu vou lhe falar é o seguinte: nós esquecemos de maneira tão
profunda de que este mundo que nós vivemos aqui é um mundo que foi amaldiçoado pelo pecado. Acompanhe comigo. Gênesis, livro do Gênesis. Livro do Gênesis. Livro do Gênesis, nós temos uma revelação profunda da parte de Deus que diz assim, ó, Gênesis capítulo 3, que diz o seguinte: quando Deus fala a serpente, fala a mulher e vai dizer então ao homem. Leiamos, Gênesis 3, do 14 em diante. Então, disse o Senhor à serpente: por que fizeste isto? Serás maldita entre todo o gado, entre todos os animais do campo. Andarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Este ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. E disse para a mulher: multiplicarei grandemente a tua dor, dará luz, com dor dará à luz filhos, o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. E ao homem então disse: porque deste ouvidos à voz da tua mulher, e comertes da árvore do qual te ordenei, não comerás dela. Veja a expressão que sai, o narrador, Moisés aqui, o narrador declara isso da boca, tá certo, do eterno Deus, aquele que criou as nações, criou o mundo inteiro. Ele diz: maldita é a terra por tua causa, com sofrimento comerás dela todos os dias da tua vida, ela te produzirá espinhos e ervas daninhas, e terás de comer das plantas do campo. Do suor do seu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste tirado, porque és pó, ao pó retornarás. Então veja bem, a criação que foi feita boa, a criação do Senhor, ela foi amaldiçoada pelo próprio Deus, devido ao pecado que agora invade a existência humana, a partir então da tentação que este homem sofre, junto com a sua esposa, sofre ali no Jardim do Éden, e eles então entregam este domínio da terra que tinha sido dado de Deus para Adão, eles entregam a Satanás, eles se sujeitam a Satanás. Então a terra agora é amaldiçoada pelo pecado. Volto a dizer, esta verdade não pode ser esquecida. Nós vivemos numa terra que é amaldiçoada pelo pecado. Então, uma vez que a terra é amaldiçoada pelo pecado, Deus, ele vai começar a se relacionar com o ser humano de uma forma diferente. Ele vai se relacionar então em momentos em juízo para com o pecado, e mesmo assim agindo em graça para com este homem e para com essa terra amaldiçoada para o pecado. Deus, em juízo e graça, ele estabelece a lei para regular a vida dos homens, ele externa a lei moral, ele externa a lei que está escrita no coração do homem, a lei do próprio caráter de Deus, para que houvesse então condição de se viver sobre esta terra. E aí nós temos a possibilidade de uma vida aqui de alguma forma. Então eu peço a você que se conscientize disso. A terra foi amaldiçoada pelo pecado. Os homens vivem sob o domínio de Satanás. Então qual a importância desse assunto do novo nascimento? É que o único modo de escapar do juízo vindouro dessa terra amaldiçoada pelo pecado é nos conscientizarmos que em Cristo nós estamos sendo refeitos. Haverá então uma nova criação. Observe bem essa passagem extraordinária de 2 Coríntios, da segunda carta de Paulo aos Coríntios, que diz o seguinte: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas já passaram, tudo se faz novo, tudo se fez novo. Observe bem, então, que em Jesus Cristo nós temos agora o momento onde Deus começa a recriar uma nova humanidade.
E essa nova humanidade, ela é encabeçada pela pessoa daquele que é o eterno Filho de Deus. Então, assim como Adão encabeçou a antiga humanidade, ou a velha humanidade, a qual todos nós pertencemos e podemos sair para estar em Cristo, nós temos aqui então esta possibilidade real de viver agora esta nova humanidade em Cristo. Então, Adão é o cabeça da velha humanidade, Cristo é o cabeça da nova humanidade, o novo Adão, o novo homem. Então, essa lição é muito importante. O que nós estamos vendo aqui, esta crise, este caos que está acontecendo, só é possível na velha criação. Só é possível porque ainda a nova criação não chegou com o seu poder, com o seu esplendor, com a sua glória. Por quê? Porque o nosso Cristo, ele está sujeitando todas as coisas. E aqueles que não quiserem se sujeitar a este reino serão banidos. Haverá um banimento da presença de Cristo. Eu quero que você me acompanhe nesses textos. Observe, por exemplo, esse texto aqui, texto de Efésios 2, versículo 10, que vai dizer o seguinte: pois fomos feitos nele, criados em Cristo Jesus para boas obras, previamente preparadas por Deus para que andássemos nela. Então nós somos criados em Cristo Jesus. Então a importância dessa doutrina é muito grande, porque o mundo vive esse caos, essa crise, porque ainda estamos sujeitos a esta velha criação que vai passar, porque o nosso Cristo está sujeitando todas as coisas debaixo do poder de Deus. 1 Coríntios 15, um texto extraordinário, 1 Coríntios 15, num dos textos mais profundos do nosso Senhor, ele vai dizer da seguinte forma, 1 Coríntios 15 e 27, pois sujeitou todas as coisas, 24, então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus Pai, quando houver destruído todo o domínio, toda a autoridade, todo o poder, porque é necessário que ele reine, até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés, e o último inimigo a ser destruído é a morte. Porque sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. Mas quando diz todas as coisas, eles estão sujeitos, é claro que isso não inclui a Deus. E quando todas as coisas estiverem sujeitas, então o próprio Filho se sujeitará a Deus, a todas as coisas a que ele se sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então agora é o momento onde Jesus está sujeitando tudo debaixo do seu governo. Por isso, Cristo vai dizer que os últimos tempos, a agonia, que ainda nós não estamos vivendo ainda os últimos tempos, ou, na verdade, em um sentido, estamos vivendo os últimos tempos, porque Cristo chegou na plenitude dos tempos, e nós vivemos, sim, aguardando a esperança de Cristo, mas ele fala que nós estamos aqui como uma parturiente, uma mulher que vai dar à luz, sentindo as contrações, a dor. Isto é muito importante, isto é muito fundamental para o nosso entendimento, de que Ele, o nosso Deus, está refazendo um novo mundo em Cristo, e que Cristo é o cabeça dessa nova criação, e que nós temos que sair do reino de Adão para o reino de Cristo. Nós temos que passar para essa nova humanidade. Então, agora a questão é: como é que nós passamos para o outro lado? Como é que nós saímos do reino das trevas e vamos para o reino da luz? Fundamental para a nossa resposta é o diálogo de Jesus com Nicodemos. Então vamos lá? Acompanhe conosco aí o diálogo de Jesus com Nicodemos. O diálogo de Jesus com Nicodemos, que é extraordinário. Quero pontuar aqui com você, que diz assim, só que o começo, que vai dizer: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, autoridade entre os judeus. Quando o texto diz: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, autoridade entre os judeus, fala de alguém que conhecia a letra da lei com uma profundidade tal. Ele foi encontrar-se à noite. À noite, a expressão noite também, na maneira com que João escreve, é mais do que somente o horário temporal do relógio. A noite também fala em que a escuridão
está tomando conta. Por quê? Porque é tempo agora da escuridão chegar. Porque depois da ressurreição, a luz brilhará por toda a terra. Então, o texto vai dizer o seguinte: ele foi encontrar-se com Cristo à noite e disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Ele joga então para Cristo a possibilidade de explicação. Ele quer que Cristo se explique de onde é que ele vem, o que é que ele é. Ele quer que Cristo se rebaixe a ele e, claro, inconscientemente, mas ele quer esta verdade conscientemente. Ele joga essa pergunta retórica para Cristo, e Cristo então nos diz: em verdade te digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Cristo, muito mais profunda, a sabedoria dos céus. A pergunta de Nicodemos vem e ele então joga, ele está perguntando, ele está dizendo assim: eu reconheço que tu és de Deus, eu sei que tu és divino, então eu quero só as explicações, eu já sei quem tu és. Só que na verdade Cristo disse: você não sabe quem eu sou, porque só quem sabe quem eu sou é quem nasceu do reino, e você não nasceu de novo. Ele diz: ninguém pode ver o reino se não nascer de novo, ninguém pode perceber, os olhos espirituais não estão abertos de quem não nasceu de novo. E ele então diz: em verdade te digo, se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar. Perdão, meus irmãos, o versículo 4, ele diz: como pode um homem velho nascer? Poderá entrar no ventre da sua mãe e nascer pela segunda vez? É claro que aqui ele não está com dúvida, ele não está confundido, ele está jogando para Jesus novamente a explicação. Ele quer que Jesus se explique. A pergunta é muito retórica, há um jogo dialético aqui. Então Jesus responde de maneira profunda e enfática, nos termos de Nicodemos, porque o texto diz que ele era um mestre, uma autoridade entre os judeus. Então a profundidade do texto, o texto vai dizer então da seguinte forma: o texto então diz: Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus, porque o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então aqui chegamos ao nosso ponto, aonde nós retomamos. Jesus ensinou a Nicodemos, renomado mestre da lei, que o novo homem não é gerado. O novo homem não é gerado nem da carne, nem do sangue, mas de Deus, da água e do Espírito. Então aqui Cristo devolve-lhe a palavra e diz: na lei já está escrito. Ele joga os versos da lei, da água e do Espírito. A profundidade daquilo que Jesus está fazendo com Nicodemos é enorme. É enorme. Jesus está expondo, meus irmãos, a ignorância, a cegueira do homem natural, do homem que a mente é dominada pela carne, pelos princípios rudimentares desse mundo. Prova real diz, meus irmãos, é que aqueles que estão cegos pelo viés da economia estão desprezando o vírus que matará muita gente. Aqueles então que estão cegos, usando a morte de algumas pessoas, desprezam a relação econômica. Cada um está cego no seu campo de poder. Extraordinário esse ponto. Extraordinário. Jesus nos convida a nascer de novo. Então acompanha agora. Então, nascidos não da carne nem do sangue, ou nem do sangue da carne. No prólogo, nós temos no prólogo do Evangelho, João afiança que o novo homem em Cristo é antes de tudo uma criação espiritual. Veremos isso já já. Então, eu estou resumindo aqui os 3 primeiros pontos, porque o autor da nossa revista foi muito redundante em termos de tópico. Então, ele vai dizer aqui que nós somos uma criação espiritual. Concordo plenamente. Não é gerado nem da carne e nem do sangue, mas de Deus. Então a origem tem que ser divina. Então, apesar do pecado do primeiro Adão, nós podemos nascer ou renascer para Deus através dos méritos de Cristo.
E aqui eu vou pontuar o seguinte, já com vocês. Só leiamos aqui logo o comentário, então, que a atuação do Espírito Santo no interior, veja onde é que ela age, né? No interior do ser humano. É o milagre, este milagre mais expressivo que Deus pode operar na vida. Ao nascer de novo, o homem experimenta um novo Gênesis. Veja aí, ó, a palavra novo princípio, a nova Gênesis, uma comunhão plena com o Pai Celeste. Então vejamos agora então aqui a doutrina do novo nascimento. Aqueles que puderem acompanhar também com a revista, com a declaração de fé, ela é muito bem enfática quando afirma a relação do novo nascimento. Então é muito importante também você estar acompanhando com a sua declaração de fé. Mas então vamos agora aqui ao ponto, ao bojo da nossa doutrina, né? Ao ponto central da nossa doutrina. O homem, pertencente à antiga criação, não tem como ele se salvar. Ele precisa nascer de novo. Então a graça de Deus o envolverá. Através da pregação do Evangelho, através do ouvir da verdade, a graça o envolve. E a graça o dispõe a crer. O homem então crê. A sua vontade se inclina e ele então recebe a Cristo. Um ato da vontade do homem. Tocado pela graça de Deus. Tocado pela graça de Deus, ele vai. Então Jesus já havia dito a Nicodemos que esse novo homem, o novo nascimento, é da carne, é da água e do Espírito. Então vejamos agora o texto sagrado em que Jesus de fato está citando para Nicodemos, que é Ezequiel 36. Ele vai dizer o seguinte: o elemento que algumas pessoas confundem, a água, não se refere ao batismo. A água do texto que Jesus Cristo diz nascer da água e do Espírito não se refere ao batismo. Mas água e Espírito estão em paralelismo, sinônico. Um é sinônimo do outro. Veja então o que o texto vai dizer. Verso 25 de Ezequiel 36. Então aspargirei água pura sobre vós e ficareis purificados. Eu vos purificarei de todas as vossas impurezas e dos vossos ídolos. Também vos darei um coração novo e porei um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Também porei o meu espírito dentre vocês. E farei com que andeis os meus estatutos e obedecereis aos meus mandamentos e os praticareis. Então veja bem que o espírito aqui vai ser sinônimo também, estão em paralelismo, com a água pura. Porque o Espírito é retratado aqui como a água pura, a água que sai do templo. Naquela visão extraordinária que Ezequiel tem do templo sendo purificado pelas águas purificadoras, que é o derramar do Espírito purificador. Então, quando Jesus diz aquilo a Nicodemos está entendendo, ele sabe qual é a profecia. Agora, ele não pode fazer nada, porque ele tem que ser trazido por esta graça, que toca no coração do homem e faz o homem dispor-se e a ir a Cristo. Então, por isso que o próprio autor vai dizer que o novo nascimento é um milagre. Um milagre é produzido por Deus. Claro, aqui é um tipo de linguagem para falar então da ação do Senhor. Claro que há a parte humana, com certeza, né? Deus não dá fé para nós, tá certo? Ele não crê em nosso lugar, perdão, ele não crê em nosso lugar. Quem tem que crer é o ser humano. Isso aqui é real, isso aqui é indiscutível. Então, o ponto para nós aqui, a importância é a necessidade absoluta do novo nascimento, a necessidade absoluta do novo nascimento, para que possamos de fato entender a Cristo, compreender aquilo que é o reino de Deus e viver a vida do Espírito de Deus. Só podemos ter essas três realidades uma vez que nascemos de novo, e este novo nascimento não se dará de outra forma, a não ser por este milagre vindo a nós, pela presença do Espírito Santo de Deus. Isto é profundo demais.
Então o novo nascimento não é no batismo. A pessoa já deve ser batizada porque nasceu de novo. O novo nascimento não é na água do batismo. O novo nascimento é quando a operação do Espírito age, fazendo a circuncisão do coração. Quando o Espírito vem até nós e nos faz nascer de novo. Dr. Martin Lloyd Jones vai dizer que uma coisa é a regeneração, o novo nascimento. Outra coisa é o batismo com o Espírito Santo. Então, no novo nascimento, nós nascemos agora em Cristo pelo Espírito. O Espírito passa a habitar em nós. Este é o novo nascimento. A nova vida de Cristo em mim. Cristo nasce em mim. Eu nasci para Cristo. Nas palavras do apóstolo Paulo, num dos textos extraordinários que sai da sua pena, ele diz: portanto, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa vida que agora vivo, no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus. Então, o novo nascimento é absolutamente necessário para quem quer ter uma vida cristã. Então, eu lhe perguntaria, você tem os frutos de quem nasceu de novo? Há em você o desejo por uma nova vida, por alguém que nasceu de novo? Como alguém que nasceu de novo? Você tem as evidências de alguém que nasceu de novo? Porque este é o início da caminhada espiritual. Sem o novo nascimento, permaneceremos presos à terra desolada, amaldiçoada pelo pecado. Só em Cristo é que nós podemos então viver este paradoxo absoluto que um dia se desfará, que é a vida na terra amaldiçoada, mas como membro da nova criação de Deus em Cristo Jesus. Agora passamos para o nosso próximo tema, que é o tema da justificação. Como é que o homem então ele passa da relação de condenado, réu, pecador, para de justificado. Então o novo homem nasce através da fé, o elemento da confiança, o elemento da fé em Jesus Cristo. Um contexto de injustiça e pecado, por isso precisa de um novo status, um novo relacionamento diante do tribunal de Deus. Observe o seguinte, a figura do tribunal é extraordinária. Durante todo o Antigo Testamento, essa figura se eleva para nós, Deus sendo o juiz de toda a terra, a qual toda a terra um dia comparecerá ante esse tribunal. E nesse tribunal, nós temos um Deus que é santo, de um caráter santíssimo, que revelou sua lei santa, e o homem agora é pecador, amaldiçoado pelo pecado. Agora, como é que ele vai sair dessa situação? A não ser que ele seja justificado pela fé, que é o meio que Deus proveu para que o homem então alcançasse, veja essa palavrinha aqui extraordinária, que é o status, a condição de justo diante de Deus. Ora, ele é pecaminoso, ele tem um coração pecaminoso, comete os pecados. Como é que ele faz isso? Veremos isso agora. Então, a inutilidade da justiça humana. Então, nossas obras, ainda que boas e aparentemente meritórias, veja a expressão extraordinária, aparentemente meritórias, não nos salvam nem nos justificam diante de Deus. Aliás, serão elas consideradas trapos de imundície. Então só existe aqui então um único meio de obtermos essa salvação, que é de nos justificarmos perante o juiz. A fé nos méritos, então vamos lá, fé nos méritos perfeitíssimos de Jesus Cristo é quem faz isso. Então, observe bem o seguinte, a doutrina da justificação pela fé, tão cara para nós protestantes, como pentecostais e protestantes, tão cara para nós e às vezes tão mal compreendida. Lutero deu a vida por essa doutrina. A reforma protestante só foi, então, o que foi pelo descobrimento desta importante doutrina que estava, então, entulhada,
pela tradição da Igreja Católica, das interpretações do magistério e dos teólogos católicos, que não estavam mais percebendo o elemento de justificação que é o status de justo diante do tribunal de Deus, de uma justiça que vem a nós em Cristo, que nos é dada em Cristo, não a justiça mediante a qual Deus nos julgará, porque essa foi a grande briga de Lutero em sua mente. Ora, se eu estou diante de um Deus que é justo e eu sou pecador, como é que eu vou escapar? Então ali a graça de Deus se manifestou profunda. Ao ler o Evangelho, ao ler a carta de Paulo aos Romanos, o Evangelho de Paulo aos Romanos, ele entende então que a justiça não é a justiça intrínseca de Deus que me julgará, mas a justiça salvífica que foi me dada em Cristo, na misericórdia deste Cristo. Então eu encontro em Cristo a justiça que me salva, não pelos meus méritos, mas porque ele, sendo justo, vivendo uma vida perfeita, aquilo que os teólogos chamam de justiça ativa de Deus, ele vive a vida perfeita que nós não vivemos, e ele então recebe a minha morte, eu recebo a sua vida, a troca perfeita, meus irmãos, de Cristo por nós, essa troca que nós não merecemos. Ele dá a nós a sua vida e nós recebemos a sua vida. Irmãos, isso é profundo demais. Então, a justiça de Deus se manifesta dessa forma para com aquele que nele crê. Então, o elemento da fé é o se apegar, assim como Abraão, que não tinha mais o que fazer, não tinha nada o que fazer, a não ser crer naquele que justifica. Então, Abraão crê. Quem crê é justificado, como o Salmo 32 vai falar, que ele não atribui culpa, né? Bem-aventurado daquele que o homem a quem Deus não atribui culpa. Então a justificação vem pela fé, o instrumento, né? A causa instrumental, o instrumento que recebe esta justiça é o crer. E este crer é o crer no caráter de Deus, o abandono total, se lançar nas mãos do Senhor. Assim então, quando o homem se lança, ele é justificado num ato de justificação do próprio Deus, dizendo que agora este que era condenável, ele sai desse status, ele vai para o outro lado, de justo. Por quê? Porque a penalidade pelo pecado, porque aquilo que ele era, tudo que era dele, a maldição que era dele, foi lançada em Cristo. Aonde? Acompanhe comigo agora, no texto extraordinário, o coração do Evangelho, que diz... Romanos 3:21, mas agora a justiça de Deus se manifestou sem a lei, atestada pela lei e pelos profetas, isto é, a justiça de Deus por meio da fé em Cristo, para todos os que creem, pois não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, por meio da redenção que há em Cristo, a quem Deus ofereceu como sacrifício propiciatório por meio da fé, pelo seu sangue, para a demonstração da sua justiça. Na sua paciência, Deus deixou de punir os pecados anteriormente cometidos, para a demonstração da sua justiça no tempo presente, para que ele seja justo e também justificador daquele que tem fé em Cristo. Então aqui Deus na cruz, ele joga a nossa culpa, o nosso pecado, a imundície do mundo inteiro em Cristo. E Cristo morre a nossa morte, para que ao ressuscitar na manhã de domingo, nós tivéssemos a sua vida. Irmãos, isso é evangelho puro, é graça pura. Isso tem que fazer o nosso coração se humilhar, derreter. É até difícil ensinar. Diante de uma verdade tão grande, que brilha como o sol, nós temos só que fechar os olhos e dizer: Senhor, eu te amo, glórias sejam dadas a ti, bendito seja o teu nome. Esta é a verdade do Evangelho. Meus irmãos, e eu tenho até medo de através de um estudo desse, de um vídeo como esse, de banalizar as coisas. Porque, meus irmãos, isso aqui tem que ser dito com uma santidade que eu não tenho, com uma reverência que eu não consigo ter. É para todo mundo tirar a sandália dos pés quando fala de uma verdade dessa. O coração do Evangelho, a justificação pela fé que nos foi dada em Cristo Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Então,
uma vez que somos justificados, nós agora precisamos viver então, nós já temos a posição de justificados, somos justos, agora, mas como Lutero falou, justos e pecadores ao mesmo tempo, né? Nós agora vamos viver a vida de santificados. Então, nós vamos ter então a santificação como um posicionamento, que é o fato então de Deus, no caso, vou pegar aqui este livro, eu separo este livro para mim. Quando eu separo, eu estou santificando. Palavra santificar na raiz hebraica é cortar, separar, né, para um determinado fim. Então Deus, quando ele tira algo do meio que ele estava, ele separa, cortou, levou para si, trouxe para si, então aquilo está santificado posicionalmente. Então nós agora estamos aonde? Em Cristo. Então, uma vez que saímos do mundo e agora estamos em Cristo, a nossa posição é a posição de santos. Esta posição. Só que então, como John Owen ensinou para nós, o teólogo puritano, ainda nós temos um pecado remanescente, que é um pecado que permanece em nós, que é a natureza pecaminosa. Então, a isso nós temos então a santificação como um processo. Então, aqui na santificação como posicionamento, no exato instante em que acontece a conversão do pecador, nós então somos levados, separados do mundo e posicionalmente santificados. Agora a nossa vida será levada então por esta santificação como processo. Eu quero ler então para todos nós um texto extraordinário de Paulo, que é o texto, para mim, base, que vai dizer o seguinte, segunda de Paulo aos Coríntios 7:1, vai dizer o seguinte: amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza do corpo e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor do Senhor. Então, veja bem, aqui fala de um aperfeiçoamento à santidade. Então, esta santidade que foi me dada na posição que eu tenho agora, neste novo relacionamento que eu tenho com Cristo, ela pode ser aperfeiçoada no temor do Senhor. E essa doutrina é profunda e basilar, porque no mesmo capítulo, aliás, no mesmo livro, na mesma carta de 2 aos Coríntios 3:18, vai dizer o seguinte: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletimos como um espelho a glória do Senhor e somos transformados em glória na mesma imagem que vem do Senhor, o Espírito. Então veja bem, o processo na santificação, o progresso da nossa santificação é essa transformação na imagem e semelhança do Senhor. Então você, eu, todos nós, você que se arrependeu e que está na luta por ser santo, assim como eu estou, nós estamos nesse processo, nesse progresso de cai e levanta, mas Deus nos levando a viver esta vida de santificação. Então, uma vez que nascemos de novo, nós temos a doutrina da justificação e a doutrina da santificação. 3 importantes doutrinas para nós que nos fazem o nosso coração, que tem o poder de fazer o nosso coração parar para refletir que este caos a nós nada nos tocará, porque somos pessoas que habitam outro mundo. Nós já fazemos partes da nova criação de Deus em Cristo. E se estamos gritando, se estamos sentindo agonia, é porque ainda estamos no processo de santificação. Você está no processo, eu estou no processo de santificação. Louvado seja Deus. Mas sabendo que o mal já não pode mais nos derrotar, uma vez que diante de Deus Ele nos olha como justificados em Cristo. Sendo assim, meu amado irmão, essa foi nossa aula. Que Deus em Cristo te abençoe. Guarda o teu coração no Senhor Jesus Cristo. Continua meditando no Evangelho. Meus irmãos, os vídeos da internet, o que as pessoas têm colocado, isso não pode ser entretenimento. E o meu medo é tornar um EBD um entretenimento. Nós devemos nos apegar ao Evangelho. Medite no Evangelho, leia os Evangelhos, as cartas paulinas. Deixe seu coração sentir as verdades bíblicas. Medite na palavra de Deus. É tempo de meditarmos na Escritura. Leia os Salmos. Ouça a voz de Deus. Que Deus em Cristo te abençoe.